Oi de novo, boa noite. Não sei por que o vídeo foi encerrado, mas estamos aqui. Esperar ela chegar. Vamos só esperar um pouquinho para o palestrante chegar. E também entrar mais gente. Deixa eu chamar logo ela. Deixa eu ver se entra mais gente. Vamos aguardar uns minutinhos. Pronto, já entrou mais uma pessoa. Boa noite. Agora eu vou chamar ela. Chamar a palestrante. Já chamei, vamos esperar ela aceitar o convite. Oi, Ana. Oi, eu tô tentando virar a câmera, só um momento. Pronto. Ah, tá ótimo. Tá me ouvindo? Eu tô sim ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Tá travando um pouquinho, mas acho que é da conexão. Infelizmente hoje a Brisanete não está me ajudando. Bem, Ana, vamos começar, né? Temos 3 pessoas aqui online. Boa noite, pessoal. Então, boa noite, gente. Eu chamei aqui a Ana Isabel. A Ana Isabel, ela é formada em Medicina Veterinária pela Unileão, Faculdade de Leão Sampaio. Ela fez pós-graduação em Clínica de Silvestres pela Facuminas e atualmente ela é médica veterinária atendendo clínica de pequenos e animais silvestres. Também trabalha com nutrição. Não é isso, Ana? Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui novamente, Luísa. É sempre muito bom essas lives, tanto para a gente se atualizar, né? Tanto para passar o conhecimento para outras pessoas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre zoonoses. Zoonoses principalmente nessa questão de alagamentos, né? Porque a gente teve um desastre agora recente, que foi no Rio Grande do Sul, e a tendência é que esses desastres se tornem cada vez mais frequentes. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, mais a gente pode contribuir, né, para que não ocorra a disseminação de doenças. Nesse caso, de doenças zoonóticas, né? Uhum. As zoonoses são doenças e infecções transmitidas entre animais vertebrados para os seres humanos. E aí pode ser uma doença causada por vírus, fungo, bactéria. E a transmissão geralmente ela acontece por conta de, assim, tem um fômite contaminado, né? E aí leva a, né, de alguma doença. Por que acontece tanto esses alagamentos, a disseminação desses alagamentos, né? Porque tem água contaminada, tem a água, principalmente a água que a pessoa vai beber, a água de banho, vai estar contaminada, porque vem água. Nesse caso foi do Rio Grande do Sul, veio a água da barragem inteira, se misturou com a água do esgoto, provavelmente pegou algum animal infectado também. Enfim, acontece muito, né? E aí o que acontece? Também tem a questão que tem a proliferação de vetores, como o Aedes aegypti, né, que ele é o transmissor das zika, chikungunya, dengue.
Tem muita gente com dengue no momento, porque fica água acumulada, fica locais sujos, né? E quanto mais água acumulada, quanto mais sujeira, vamos dizer assim, mais eles se proliferam. Tem a questão também do deslocamento dos animais silvestres, que, querendo ou não, os animais silvestres, eles são portadores de muitas doenças e eles trazem essas doenças para a gente. Quando a gente cria um animal silvestre, é bem diferente de criar um pet, né? Que não tem uma vacina específica, não tem muito tipo de cuidado. Inclusive, a gente pode tratar disso em outro assunto, ou em outro momento, né? Mas, ademais é isso, assim, trazem, esses animais, eles veem o desastre acontecendo e vêm para a cidade na tentativa de se salvar, né? Muitos deles acabam morrendo, e aí às vezes as pessoas vão retirar os corpos também, não só de animais de pets, eles vão retirar os corpos sem se contaminando. Às vezes, no momento de as pessoas ficam ilhadas, né? Algumas das pessoas chegam a comer esses animais que estão passando por ali, e às vezes comem a carcaça mesmo, que veio a falecer, porque está fácil, estão com fome, não tem o que fazer, né? E eles vão lá e ingerem esses animais, e aí adquirem várias doenças. Nós temos várias doenças que acontecem, né, nessa situação, infelizmente. E assim, a questão que o controle da higiene é pouco. É difícil ter higiene num ambiente desse, né? Infelizmente. As pessoas não conseguem tomar banho sempre, não conseguem ter acesso a alimentos limpos, muitas vezes não conseguem lavar os alimentos. E aí vai e se contamina com alguma doença. Os casos mais comuns que está tendo lá, né, é o hantavírus e a leptospirose, mas muitos outros estão acontecendo, né? Muitos outros, infelizmente. Sim, Ana. Fala um pouquinho sobre essas leptospirose, tipo, ou sobre essas zoonoses, tipo leptospirose, como é que transmite, quais os sintomas. Então, a leptospirose é causada pela leptospira, né? E ela é transmitida através de contato com, assim, com alimento contaminado e com o solo contaminado, e também água, né? E aí, geralmente, acontece o quê? Num ambiente sem ser um alagamento, né? Um animal infectado faz os seus dejetos, né? Xixi e cocô na água, e a gente finda bebendo a água, coisa do tipo. No caso de um alagamento, não é necessário beber a água. Pode ser que a pessoa tenha um corte e aí infecta. E aí essa Sim. bactéria vai e se alastra, né? Os principais sintomas são febre, cabeça, calafrios, alta. As pessoas até reclamam que chegam a ter convulsões por conta da febre. A icterícia já é algo que já está quando a doença já está se agravando, mas como a pessoa às vezes é uma pessoa que está em uma situação um pouco mais complicada, como a gente viu recentemente, né, a pessoa que tinha acabado de fazer uma cirurgia, estava com uma perna praticamente toda aberta e foi levada pela enchente. Então essa pessoa, ela tá com leptospira. Então assim, essa pessoa, ela teve mais contato. Então, a bactéria se alastrou nela mais facilmente porque ela foi mais incentivada, né? Então, ele já teve sintomas de convulsão, já teve os problemas relacionados a isso, né? Já o hantavírus, ele acontece por conta, assim, de as partículas de urina e fezes contaminadas, ou até mesmo de saliva, principalmente de roedores que estão infectados, podem ter outros tipos de vertebrados infectados, mas a maioria que acontece é em roedores. E aí, assim, essas partículas se espalham pelo ar e aí causam a contaminação. Aí, geralmente, as pessoas estão pegando o rotavírus quando vão limpar a casa após a água baixar. Porque tá lá a poeira, a terra contaminada, e eles vão mexer sem luva, sem proteção nos olhos, né?
e aí findam se contaminando, infelizmente. No caso da leptospirose, tem tratamento e tem cura. Já o hantavírus não tem tratamento, é só o suporte. Ele não tem um tratamento específico para o hantavírus. É assim, vai surgindo os sintomas e vai tratando os sintomas. É um tratamento sintomático, até mesmo nos animais é um tratamento sintomático. Não é uma doença rotineira da clínica, né? Mas já teve casos, e tem vários casos por aqui, principalmente quando em Barbalha, que teve a enchente do canal de lá, quando teve a enchente, alguns gatos e cães apareceram com hantavírus, né? Foram poucos, mas acontece, porque tem os animais infectados e aí, né, se prolifera. Falando assim de dengue, zika, chikungunya, a gente sabe muito bem que eles são transmitidos pelo Aedes aegypti e é bem simples de a gente perceber, né, que vai ter o alastramento dessas doenças, porque tem muita água acumulada e já foi comprovado que eles não precisam ter água limpa, né, para esses mosquitos se multiplicarem. E aí, se o mosquito está contaminado, ele vai infectar. Aí também causa febre, dor de cabeça, sangramento na gengiva, náuseas, vômitos. A zika e a chikungunya, elas causam mais dores articulares, algumas não causam sintomas respiratórios, mas em algumas pessoas também sentem sintomas respiratórios, né? Uhum. Agora eu vou tratar de um aqui, que é, assim, a que tem a mais polêmica, né? A doença mais polêmica que a gente vê, a toxoplasmose. Por quê, né? A Sim. gente já sabe. Não pode ter gato e grávida. Vamos tirar isso da cabeça que isso é fake news, tá, minha gente? Hum? Ela é causada pelo Toxoplasma gondii, que é um parasita. E ela acontece, assim, pela ingestão de água ou alimentos contaminados por um animal que está infectado, que também está... Pode ser um roedor. Mas geralmente a toxoplasma ela vem de animais silvestres. Esses animais silvestres foram trazidos ao ambiente urbano e aí causam infecção. Às vezes também, assim, como os alimentos, né, nesse período não conseguem ser limpos totalmente, né, infelizmente, não tem água potável. O que é que a pessoa vai fazer? Tem que comer, finda se infectando com a toxoplasmose. E assim, ela pode ser muitas vezes assintomática, não sente nada, mas você tá sendo portador. É o que geralmente acontece com os gatos. Esse gato não pode ficar perto de mulher grávida, mas isso é besteira. Que a pessoa tem que ingerir para ser contaminado. Ou Uhum. ingerir água contaminada, ou fezes, né? Ou fezes, desculpa, minha gente. Ou alimentos contaminados com as fezes ou xixi, né? Então, assim, Uhum. se não tem essa ingestão, não tem o que fazer, não vai ter infecção. Então, um gato doméstico, dificilmente você vai ter uma infecção causada por conta de um gato doméstico que sem uma situação de alagamento ou coisa do tipo, né? Só que às vezes acontecem alguns sintomas, que os principais sintomas são os linfonodos inchados, principalmente os linfonodos inguinais e os submandibulares. Também em animais e em seres humanos são os mesmos linfonodos que incham. Dores musculares, dor de cabeça, e as pessoas que são imunocomprometidas, né? Aí entra a questão das grávidas também, que grávida sempre é imunocomprometida, porque querendo ou não, ela tá gerando uma vida e aí o sistema imunológico dela fica mais deficiente. Isso também serve para animais, né? Tanto que a gente pede para fazer o acompanhamento quando tá prenhe, para a gente ter esse acompanhamento realmente, para a imunidade não cair tanto. Sim. Aí pode causar problemas neurológicos, e pode causar aborto, malformação do feto, né? E geralmente, assim, o tratamento, ele é feito com sulfamiazida e também piremitamida, que são dois medicamentos até de fácil acesso. Só que no momento de enchente, não tem medicamento. Então, as pessoas começam começaram a tratar apenas com ácido fólico, que é o que está sendo chegado mais fácil. E os animais vão sendo deixados de lado nesse quesito da toxoplasmose, né? Porque a prioridade é sempre o ser humano. E não tá errado, tá? Só antes que venham me dizer alguma coisa, mas não tá errado, né? Ah, é uma coisa que eu Uhum. esqueci. A zika, ela também pode causar lesões cutâneas. E aí essas lesões cutâneas causadas pela zika vão facilitar
né, a entrada de outros tipos de patógenos, seja eles bactérias, vírus. Então, assim, quando a pessoa está acometida com a doença, e aí vai cuidar de alguma coisa lá, que algum vai cuidar da casa, que está baixando a água, essas coisas, aí o que acontece? Piora, né? Pega outra coisa. E Claro. uma coisa que está acontecendo muito também é a febre maculosa. Por que a febre maculosa está sendo disseminada? Porque a febre maculosa é transmitida principalmente por carrapatos infectados. Geralmente é aqueles carrapatos de boi, né, que a gente conhece. Só que pode também ser carrapato normal, carrapato pequenininho. Carrapato não morre em enchente, minha gente. Carrapato, barata, esses bichos, eles não morrem. Sim. Eles não morrem, infelizmente. Então, assim, eles geralmente, vocês podem até dar uma pesquisada depois, eles geralmente formam uma colônia e se acoplam e saem descendo na enchente. E aí não morre. Aí quando a água vai descendo, eles vão atrás de animais para poder se alimentar, né? E aí acaba que eles Sim. contaminam os animais. E aí causa erupções cutâneas, que são as lesões da pele, doenças, né? Dor de cabeça intensa, dor nos olhos, dor nos músculos, náusea, febre alta. E assim, já de doença, tanto em ser humano quanto em animais, é feito com doxiciclina. É febre maculosa, isso. Lembrei do nome, Ana? né? Como é que é o nome popular? Oi. Oi. Oi, tá me vendo? Sim, porque travou um pouquinho. Sim, Ana, essa pergunta aqui, febre maculosa seria tifo? Assim, tem muita gente que chama a febre maculosa de tifo e também tem gente que chama cachumba de tifo. Então, assim, pode ser, mas pode também não ser, depende muito da região, né? Porque é um nome popular. Eu não pesquisei o nome popular da febre maculosa, então Uhum. não. Mas é um. Minha gente, com licença, temos um inquilino aqui, ó. Temos um Oh, meu inquilino. Deus. Seu Por gato? favor, daqui a pouco ele Sim. deve estar aqui. É assim, meu Deus, ele quer derrubar as coisas. Então, assim, existem várias zoonoses, né? Ah, uma zoonose importantíssima que eu esqueci de falar, mas ela não é muito comum, mas pode acontecer principalmente por irem retirar os corpos, né? Hum. Infelizmente, a gente viu até mesmo nos jornais, né? Vários animais mortos em vários locais, infelizmente. E as Sim. pessoas retirando sem luva, retirando, pegando e colocando numa caçamba. Minha gente, isso é um risco imenso. Mas o maior risco de todos, nesse tipo de situação, é pegar raiva. É Hum. raro acontecer, mas pode acontecer. E raiva também só tem tratamento sintomático. No ser humano é muito difícil o tratamento. Nos animais a gente recomenda realmente que seja feita a eutanásia. A gente tem, é uma doença de notificação obrigatória, né? Então, infelizmente é aquele tipo de coisa. A gente diz, vamos tratar, tem que tratar, mas é uma doença muito difícil de tratar, tanto no ser humano quanto nos animais. Nos animais, por conta até mesmo do sofrimento e do risco da propagação, a gente não trata. A gente faz a eutanásia, né? Indica para eutanásia, mas infelizmente não tem. Existem várias outras doenças, tem muitas doenças que a gente for Claro. passando e vai até 10 horas. Luísa, tu tá Ana? travada pra. Voltou ao normal? Tu também tá. Ah, voltou. Muita Acho que é doença que se a gente. conexão. Travou de novo. Oi, melhorou? Ana? Oi. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Tá me vendo? Agora eu tô. Tá me vendo? Pronto. Sim. Ó, Ana. Existem várias outras doenças, né? Como eu tava falando, que são zoonoses. A erispeela, ela não é uma doença zoonótica.
ela eu acredito que seja uma profilática, né? Mas eu não tenho conhecimento total que ela é uma zoonose. Uhum. Realmente, Hoje a internet tá ruim. não, não é classificada como zoonose. Fui olhar Sim. aqui. Ana, é importante pontuar. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Agora tá Tô te ouvindo. gravando. Sim. É importante pontuar que no caso da toxoplasmose, assim, a pessoa, ou a mulher grávida, ou qualquer pessoa, só pode se contaminar se ingerir diretamente as fezes do gato. Tipo, toda vez que tem a caixinha de areia, a pessoa precisa limpar, deixar bem limpinha. E também importante usar luvas para não contrair o agente etiológico que fica nas fezes do gato. Isso, assim, não é necessariamente a ingestão, né, das fezes em si. Sim. É algo contaminado com os zoócitos da Toxoplasma gondii, que é um parasita, né? Assim, questão de prevenção, né? O que é que a gente pode fazer? É sempre usar luva, tentar usar bota, tentar usar óculos, mas pela cara, principalmente, porque assim, muitas coisas são pelo sistema respiratório e muitas coisas vão ser pelo cutâneo, né? E assim, não necessariamente a minha pele tá íntegra e eu vou entrar em contato e vai dar alguma coisa. Não, mas às vezes tem um microcorte e aí você acaba se infectando, né? É difícil isso acontecer realmente, mas é possível. Então, assim, em um caso como esse, que a gente tá vendo no Rio Grande do Sul, por exemplo, que já se repetiu diversas vezes em diversas regiões do Brasil, né? Acontecem muitas zoonoses, acontecem muitas doenças de pele, muitas doenças não só zoonóticas, acontecem de tudo. E assim, a principal causa é a não pode cobrar higiene de quem não pode ter, né? Infelizmente. É complicado a gente oferecer um banho para uma pessoa se não tem água. Não tem água para beber, como é que quem dirá água para tomar banho? Então, assim, Uhum. muita gente se infecta, né? Infelizmente, muita gente tem problemas mais sérios, e aí, por conta de não ter um hospital para encaminhar, de não ter locais do isolamento, muitas pessoas a mais vão se infectar com aquilo, principalmente com as doenças que são de cunho respiratório. E aí é só uma coisa piorando a outra. E infelizmente a rinotraqueite também está se proliferando, né? E a rinotraqueite é uma doença fácil de tratar, não é algo difícil, mas tá se tornando difícil lá por conta que não tem como tratar, infelizmente, né? É uma A principal prevenção zoonose. é essa, não é bem uma zoonose, né? A gente tem a mesma infecção, mas a gente não pega do gato, do cachorro, propriamente. A gente tem a infecção do vírus total. Que é assim, a zoonose realmente ela tem que ser transmitida do animal para ser considerada zoonótica. Ela tem que passar, ter um ciclo no animal, um ciclo para a gente dizer, não, isso aqui é uma zoonose. Porque existem muitas doenças que atingem tanto o ser humano quanto o animal, mas não são necessariamente uma zoonose, porque elas não têm um ciclo pré-estabelecido dentro da doença. Geralmente, por exemplo, o Toxoplasma gondii, ele usa o gato, o cachorro, qualquer coisa do tipo, como um hospedeiro intermediário, porque o hospedeiro fixo dele seria o ser humano. Só que até ele chegar ao hospedeiro fixo, né, o hospedeiro definido, ele vai precisar de um hospedeiro intermediário para levá-lo até o ser humano. Então, assim, tem um ciclo pré-estabelecido. É igual a muitos outros, giardia, lectospirose, essas coisas todas. Eles, geralmente, os animais, eles não estão no final da cadeia, eles estão no meio, como hospedeiros intermediários. Mas existe também casos que nós, seres humanos, somos hospedeiros intermediários, né? Existem vários casos. Mas em caso de alagamento, geralmente são essas doenças piores que acontecem, né? São as coisas mais fáceis da gente falar.
É lógico que vão existir muitas complicações, muita coisa a mais. E assim, eu gostaria de comentar um caso aqui com vocês, que uma colega do Rio Grande do Sul pôde contribuir comigo. O nome dela é Larissa Bantin. Ela, infelizmente, perdeu a clínica inteira. Ela conseguiu salvar os animais que estavam no internamento, né? Ela estava com 6 animais internados e ela tem 10 gatos e 4 cachorros em casa. E ela estava na clínica no momento, conseguiu retirar os animais internados e foi para casa mais. Só que ela perdeu a clínica dela inteira, não sobrou nada, inclusive ela está recomeçando, né? Infelizmente a gente sabe quanto é difícil disso acontecer, mas pelo menos ela não. Meu filho, o gato tentando. Minha gente, desculpa. Tá quieta, Chico. Ele se O gato. É o gato tentando derrubar as coisas, mas Oh, meu enfim. Deus. Hum. Infelizmente, essas doenças ou essas coisas continuam acontecendo e é só uma conhecida dentre várias que perderam a clínica. É uma situação que a gente sabe o quanto é difícil formar uma clientela, ter uma clínica, ajeitar tudo. É um sonho para muita gente, né? É um sonho que ela conseguiu realizar e infelizmente perdeu tudo. Mas Deus quiser, ela vai se restabelecer. E Sim. assim, ela conseguiu salvar os animais dela, conseguiu salvar os da clínica, graças a Deus. Mas ela está como voluntária em abrigos de animais de grande porte, porque os animais de pequeno porte, ela disse que estava bem suprido e ela foi ajudar nos animais de grande porte. E ela disse que chegaram 4 cavalos com tétano. Para quem Meu não sabe Deus. o que é tétano, tétano é uma doença assim letal. É igualmente a raiva, a gente não tem o que fazer, a gente tem que sacrificar o animal. É muito difícil o tratamento. A transmissão ocorre de todas as vias, ou seja, cutânea, respiratória, transfusa, todas as vias acontece a transmissão, né? E aí, assim, é, eu te respondo já, tá? Eu não sei o seu nome, mas tá como girassol. Aí, assim, o que aconteceu? Ela percebeu, né? Receberam esses animais com o tétano e ela falou que podem ter muitos anos mais a mais, né? Então, assim, é uma doença que também não é uma zoonose, mas ela pode passar para o ser humano. É como eu estava Uhum. dizendo. Então, assim, e o tétano, nós, seres humanos, temos que tomar antitetânica de 10 em 10 anos, e muita gente não sabe dessa informação. E os animais, não tem vacina própria para os animais. Eu acho que para a grande vacina, né? Eu posso estar errada nisso, eu não atuo em grandes animais, então tô só dando uma visão. Posso estar errada realmente. Assim, esse caso, né? Chegaram animais com tétano, tiveram que sacrificar, isolar o local, né, que estava atingido. O tétano, ele também pode se dar através do ferro, né, enferrujado, porque eles gostam, o patógeno, ele gosta desse ambiente, ele se multiplica em ambientes que estão, geralmente só tem ferrugem, não tá úmido, né? E aí você se prejudica com isso. Aí ele se prolifera. Então, o tétano em grandes animais, ele causa enrijecimento dos músculos, causa febres altas. Eu não sei os sintomas em seres humanos, mas eu acredito que sejam parecidos. Eu sei que causa convulsão, é muita dor, o animal se contrai inteiro, ele fica sem movimento espasmático. Então, assim, num caso que fosse um caso isolado, do animal pegar tétano, seria feito o tratamento sintomático. Ou seja, apareceu os sintomas e vai tratando. Mas esse que tem um Uhum. risco de proliferação enorme, é feito a eutanásia, né? Infelizmente. Respondendo a pergunta aqui, que ele perguntou sobre a ela, então, como eu falei, não é bem uma zoonose ter no animal quanto ter no ser humano, né? Mas não é uma zoonose porque não tem um ciclo estabelecido dentro da doença, então não é considerado uma zoonose. Já o Caio, os animais em si não tem cura. É uma doença que pode ser o tratamento sintomático, né? Não é um tratamento feito. Eu tenho esse remédio aqui exatamente para isso. No caso das doenças
do carrapato, né? Que geralmente a gente utiliza doxiciclina e tem uma resposta boa diante da doxiciclina. Logicamente que a gente não vai dar só doxiciclina para um caso de babésia, por exemplo, e esperar que vai resolver. Mas a gente usa como é que diz? Esse antibiótico como forma de eleição. Porém, infelizmente, a gente não tem uma forma de eleição para o tétano, não tem uma forma de eleição para a raiva. E são doenças altamente contagiosas, né? Qual seria, Ana, um antibiótico que aqui travou? Eu tava falando da doxiciclina para animais com doenças do carrapato, né? Geralmente a gente tem esse antibiótico como eleição. Só que não é assim, não é 100%, não são todos os casos que eu vou Sim. passar a doxiciclina, não são todos os casos que vai ser só a doxiciclina, né? Como eu falei, não é só a doxiciclina, vou dar aqui a doxiciclina e vou esperar o milagre acontecer. Não, a gente tem que dar todo um tratamento de suporte e esperar, né, acontecer. Então, basicamente todas as doenças, a gente não passa apenas um antibiótico e fica esperando a melhora acontecer, né? A gente passa um antibiótico para atuar no sistema imune para poder fortalecer o sistema e aí matar o patógeno, né? Mas não é sempre assim, né? A gente sabe muito bem. Tem muitos casos que a gente passa um anti-inflamatório, um antibiótico, um não esteroidal, um Sim. corticoide. Aí tem muita coisa. Aí tem doutores, entrando em outro assunto agora, tem que acham ruim que a gente passa muito remédio, mas infelizmente não tem o que fazer, né? É verdade. Então, E, Ana, no caso tem do tétano, teria tratamento? evoluir. Ana? Então, ele assertivo, ele tem um tratamento sintomático. Ah, Não há um uhum. cargo de eleição. Ele é assim, a gente faz várias camadas de midazolam para causar o relaxamento muscular, tem que fazer fisioterapia, suporte neurológico, muita coisa envolvida, sabe? Geralmente, animais com tétano e essas doenças têm que passar para um neurologista e um fisiatra para poder fazer o tratamento completo. O clínico, ele vai basicamente identificar a doença e encaminhar, porque são doenças mais complexas, né? Sim, entendi. E, Ana, para finalizar o tema, vamos falar sobre como podemos nos prevenir, evitar essas zoonoses, assim, em casa. Como podemos evitar elas? Na nossa realidade atual aqui, sem uma possível enchente nem nada do tipo, lavar bem as mãos, lavar os alimentos que vamos consumir, ter cuidado com a água que a gente ingere, né? Tem muitos especialistas que recomendam o nosso famoso filtro de barro, que ele foi considerado como um dos filtros mais perfeitos para a questão de filtragem da pureza da água. Higiene, né? Tomar banho todos os dias. Tem muita gente que acha que isso não é importante, mas sim é importante, gente. Quando a nossa pele está íntegra, consegue ter uma camada de proteção. As bactérias boas e más, né, vão sendo reguladas e aí a gente consegue ter uma proteção conferida na nossa pele. Também cuidado onde a gente vai pisar, principalmente tem cortes no pé, às vezes é um micro, pode causar uma infecção, pode causar uma patogenia maior, né? Então, assim, vai pisar num local alagado, num local que tenha presença de animais, principalmente de vida livre ou animais silvestres, calça uma bota um pouco mais larga. Lembrando que a bota, ela tem que ser ajustada no seu pé. Por que é que eu tô dizendo isso? Porque muita gente usa aquelas 7 léguas enormes, aí coloca de todo jeito e acha que vai proteger de alguma coisa. Não é simplesmente assim. Ajuste a bota, tente deixar ela mais próxima da sua pele. Se possível, use meias para não causar lesões nos seus pés. E se caso entrar água dentro da sua bota, você tá previamente prevenido, né? Assim, não é 100%, como eu disse. Ter também cuidado em relação ao que você ingere, né? Tem muita gente que caça por aqui
E aí, infelizmente, né, acontece dos animais estarem contaminados e eles ingerirem, principalmente os caçadores. E eu digo que eu conheço muita gente que, infelizmente, a gente não pode dizer, pelo amor de Deus, pare de caçar. Infelizmente, a gente não pode Sim. convencer uma pessoa assim, principalmente pessoas mais velhas, né? É, e é isso, né, minha gente? É basicamente cuidados com higiene e para evitar zengunha, cuidado com locais de água parada, que tenham lixo, água parada, né? Sim, Ana. Também é importante lembrar que, como forma de cuidados, nós temos, tipo, não deixar restos de comida na sala ou então nos armários, guardar bem os alimentos. Também temos outras formas de cuidado, como, por exemplo, limpar a caixa de areia do gato todos os dias. É, a gente tem E que ter também, cuidado com nossos animais, né? E de toda forma, a higiene não se estende apenas a nós, se estende a nossos animais, ao ambiente inteiro, porque não adianta eu ser limpinho, mas a casa onde eu estou morando ter um lixo acumulado, ter locais de água parada, não ter a troca da água dos nossos animais, né? Que é algo muito importante, inclusive para evitar doenças dos nossos animais também. Ter cuidado com a questão da alimentação, não deixar o animal ali com a ração o dia inteiro exposta para não vir uma mosca e poder contaminar o animal, roedores. né? Mas roedores também acontecem muito. Assim, ter ser higiênico, né? Basicamente, praticamente todas as doenças do mundo a gente se previne com higiene. E assim, é se possível usar repelentes, né, para evitar mosquito da dengue, principalmente agora no tempo de São João. A gente vai para as festas, né? E geralmente é em sítio, são em locais assim. E aí acontece às vezes de picar e pegar dengue. A doença de dengue é nesse período, realmente. E assim, qualquer sintoma que você sentir, um médico. E se seu animal tá passando mal, não espere ele piorar, leve ele no veterinário. Exatamente. Porque quanto antes de descoberto uma doença, mais rápido e mais fácil tratar. E se for uma doença perigosa para você, mais rápido esse animal será isolado. E a gente vai poder comunicar aos órgãos respectivos, né? Dizer que é uma doença de notificação obrigatória. Porque tem muita gente que espera o animal estar nas últimas para chamar. Infelizmente acontece muito. Quem está aqui, que está se formando em veterinária, saiba que, infelizmente, na rotina da clínica, vocês vão receber animais que já estão, assim, nas últimas. E mesmo que você seja o melhor do mundo, você não vai conseguir tratar, porque o tutor levou seu animal já se indo do mundo. E você não tem o que fazer. Você vai, logicamente, você vai fazer o que você puder. E geralmente, infelizmente, você vai sair como culpado. Então não se preocupe, tá? Infelizmente é isso, gente. A rotina da Infelizmente. clínica geralmente é isso. São várias pessoas que vão dizer a você. Começou ontem a doença, né? E a gente sabe que tá há mais de um mês, um animal assim. Ai, ele começou ontem, doutora, a ficar assim, infelizmente. Dá vontade de dizer, é claro. E você aprende, nasceu ontem, né? Infelizmente Ai, acontece muito e a gente perde muitos pacientes. E assim, para quem ainda não está atuando, mas já se formou, estude. Estude e ganhe confiança, porque basicamente é isso. E assim, não espere estar tudo perfeito para você começar a atender, porque tem gente aí com 10 anos de carreira que ainda tem medo de atender algumas situações. Assim, não é, ninguém sabe de tudo. A todo momento, a todo instante aprendendo, sempre tente. Isso acho que vale para todas as profissões. Sempre tem que estar se atualizando, sempre tem que estar estudando, porque as coisas no mundo inteiro estão sempre mudando, né? Foi mais curtinha a exatamente. Informações palestra de úteis. hoje, né? Uhum. Muito bom sempre estar por aqui, Luísa. Ana, vamos só ver se tem alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta?
um espaço para as perguntas? Que falta aqui uns 15 minutos. Sim. Bem, acho Gente, que Veipson. Oi, né? Veipson. É isso. Veipson, vem aqui. É um prazer. Eu vi ele aqui entrando. Bem, né? Eu acho que ninguém tem mais nenhuma pergunta. Então, eu tenho muito a agradecer, Ana, pela sua presença. Você sempre aceitando meus convites. É uma honra ter você como palestrante. Eu adoro. Sempre que dá certo, né? Porque às vezes acontecem os imprevistos, né? Infelizmente, mas sempre que dá certo, eu acho bom. É sempre bom a gente disseminar nosso conhecimento. Quanto mais a gente pode dar ao conhecimento ao outro, melhor pra gente. E, né, a gente pode prevenir ajudar a prevenir alguma doença. Às vezes é uma coisa tão simples e a pessoa não faz, né? Tem muita gente que, infelizmente, tem muita gente que troca a água do animal uma vez por semana. E o animal não adoece, né? Para esse pequeno parêntese aqui, né? Troquem a água do seu animal sempre. Se você não beberia a água do seu animal, tá errado. Se tiver limpinha no ponto de você beber a água do seu animal, ok, tá? Suja e você não, né? Da mesma forma, Exatamente. quando o alimento, não deixar o alimento o dia todo exposto ali. Se o Uhum. animal, até mesmo para a longevidade do animal, a gente tem que ter horário para o animal se alimentar. Se o animal tem um horário determinado, ele geralmente vive mais, e isso é comprovado em artigos, que inclusive eu posso passar por aqui, posso deixar para a Luísa passar para quem tiver interesse. Seria O animal ótimo. não comeu, retira, guarda. Mesmo que você não vá colocar o mesmo alimento depois, guarda em algum lugar, bota num potinho hermético, depois você coloca, só para não haver contaminação, para não vir um roedor, não vir uma barata, não vir uma mosca, colocar uma larva ali, né? E uma coisa importante também é Uhum. armazenamento de ração, né? Muita gente compra a granel, que eu já acho errado, né? Assim, felizmente, né? Que assim, a granel, por que a granel é errado? Porque tá exposto. Você não sabe quais foram os animais que passaram por ali. Você não sabe como foi colocada aquela ração ali. Então, compra o saquinho fechado. Compra um pote hermético grandão e coloca dentro. Sim. Tem muita gente, ai, mas eu tenho um pitbull, ele come 1 quilo uma saca de 10 quilos por mês. Compra um tonel de leite e coloca dentro que ele veda bem direitinho, mas compra uma coisa que você possa vedar. E tem muito saco de ração que vem com aquele ziplock também, né? Então opte por aqueles, opte por ração boa para o seu animal também para fortificar o sistema imune dele, né? E é isso, a E gente evitar as sempre rações volta. coloridas. Por favor, minha gente, é cada problema que aparece por causa dessas rações. Principalmente em Coloridas. gato, a gente tem muito problema urinário e a gente sabe que é por conta da ração. Assim, Uhum. castrou seu animal, começa a comprar ração de gato castrado, tá? Que a Sim. gente evita muita coisa. Aí depois não vem um tutor reclamar que as coisas tão caras, porque eu não tenho como. Infelizmente, né? É a realidade. A Luísa tá começando a atender agora e já tá percebendo, né, amiga, que Sim. infelizmente ou a raiva do veterinário é o tutor. Exatamente, Ana. E Ai, é minha mãe, tá? horrível. Vocês, como tutores, não mintam pro veterinário. Ele sabe que você. Exatamente. É o que mais Não tem. adianta você dizer. Não adianta você dizer. Só come ração quando você vira as costas. O gato, o cachorro tá comendo pão, arroz, carne, linguiça, tudo. Não adianta, né? A gente tem que ter esse cuidado também com a alimentação dos nossos animais. No caso dessa situação, né, que a gente tá vendo aí no Rio Grande do Sul e em outros locais do Brasil também estão passando por essa dificuldade, a alimentação está sendo mais complicada. Aí a gente dá uma vírgula, né? Pra gente continuar. E é uma ocasião, não vamos deixar o animal com fome. Melhor dar o que tem do que deixar o animal com fome. Caso você pode dar ração, dê ração, tá bom?
Ou então faça a alimentação natural. Inclusive, quem quiser montar um protocolo, pode me chamar que eu monto o protocolo da alimentação. E também, Que né, avalie o seu ótimo. animal completo para a gente poder fazer essa dieta, né? Porque tem muito animal alérgico também nessas enchentes que vai piorar a situação. Mas é isso, né? Uhum. Infelizmente, a gente não pode mudar o que está acontecendo, mas a gente pode evitar muitas doenças. Exatamente. Tu tá trabalhando, né, Ana, com nutrição? Eu trabalho mulher assim, né? A gente começa numa coisa e vai para várias. Eu atendo, estou na clínica, tanto de pequenos como de silvestres, e também trabalho com protocolo alimentar Hum. de pequenos animais. Silvestres e exóticos, eu faço a orientação, né? Assim, né? Muita gente não sabe, quer criar o animal e não sabe o que dá para esse animal. E também eu faço a ponte para você legalizar sua ave, seu animal, né? Que a gente tem aí. Um fato importante com a FOB, que a FOB Brasil é aqui onde a gente compra as anilhas, né? Para anilhar o seu pássaro. Mas, logicamente, você não consegue comprar. Você tem que ser médico veterinário para comprar e poder anilhar o seu animal com toda responsabilidade, né? Uhum. Não são só aves que usam anilha, são todos os animais silvestres. E se você tem um animal que não é legalizado no Brasil, assim, ele não é permitido de criação e ele é silvestre, felizmente você vai ter que devolver, não tem o que fazer. Mas assim, lembrando que eu não nego atendimento a nenhuma espécie e também não vou, se eu não ver que o animal está maltratado ou coisa do tipo, não vou fazer nada, né? Infelizmente, essa é a realidade. Eu não posso. Exatamente, É Ana. melhor você dar atendimento ao seu animal e, por algum acaso, você ter que entregar ele do que você deixar esse animal em sofrimento. Uhum. Exatamente. Ana, coloca o teu Instagram aqui nos comentários para quem quiser te contactar, um atendimento, Tá. uma consulta. Meu E Ana, Instagram eu é esse agradeço de aí. novo Lá aqui. eu que agradeço. Me chame sempre, estou sempre à disposição. Lá no meu Instagram tem um link para o WhatsApp, quem tiver interessado, também você pode mandar mensagem no direct. E até mesmo se ficou alguma dúvida por aqui, você quer tirar pessoal assim no particular, pode chamar que eu respondo, sem nenhum problema. Ótimo. Pois muito obrigada, Ana. E vamos fazer outras lives também, não é? Sim, sim, e logo, logo eu estarei convidando você. Aguarde. Ah, se Deus quiser. Pois tá bom, Ana. Pois muito obrigada. Eu vou encerrar aqui a live. Muito Eu acho obrigada, que ficou claro para todo mundo. Luísa. Até a próxima. Alô? Oi, eu estou te escutando. De vez em quando dá umas travadas, mas dá para entender. Pronto, eu tava só me despedindo e agradecendo a vocês sempre pelo convite, pela confiança. E agradecendo a todo mundo que entrou aqui. Muito obrigada. E eu vou sim puxar o saco de Vapson, porque, olha, muito obrigada por assistir nossa live. Para quem Muito não sabe, Vapson é o obrigadíssima. nosso professor da graduação. Uhum. E foi uma pessoa que nos levou, né, aonde a gente está agora. Então, sempre muito bom ter os mestres acompanhando a nossa trajetória. Sempre. Sempre nos acompanhando. Pois é Pois isso, é. Ana. Pois obrigada. E eu vou encerrar a live. Então, até outra live, certo, Ana? Muito obrigada a todos pela participação, pelo Vapson. E eu vou encerrar aqui a live, tá bom? Tá certo. Tchau. Tchau. Beijos. Muito Beijinho. obrigada a todos.